Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, né, ou não está acostumado aqui com a nossa atividade, meu nome é Valdeci, eu coordeno os cursos livres da Faculdade INAP e hoje a gente está aí com essa demanda, né, que geralmente acontece em função daquilo que é entender o cenário de design de interiores para aqueles que já estão e para aqueles que precisam, né, entender para até para poder entrar nesse universo, né, um universo que é regulamentado, um universo que tem aí as suas especificidades de atividade, né, profissional e depende aí de registro profissional para que seja efetivamente um profissional de design de interiores, né, para assinar projetos na área de decoração e que tenha aí, né, a capacidade técnica para desenvolver. O INAP vai completar agora em 2026 50 anos, né, de existência e 50 anos de ensino de design de interiores. Para falar um pouquinho sobre a atividade profissional, eu vou pedir para a Aline aí abrir a câmera, né, ou abrir até o sua apresentação para a gente poder iniciar. Seja bem-vinda, Aline. A Aline, que é a nossa professora aí em várias disciplinas, foi convidada, né? E a gente desde já agradece esse aceite de estar conosco aqui. É uma professora aí que tem uma simpatia enorme e tem demonstrado, né, ao longo desse tempo aí, uma aprovação muito grande no sentido aí de dos alunos terem com ela uma, uma empatia e um aprendizado bastante aprofundado. Aline, bem-vinda, muito obrigado. A palavra aí agora é com você e a gente, ao final, se der tempo, a gente fala mais um pouquinho, abre para perguntas, mas no grupo, já adiantando, né? E você que também que está participando, a gente deixa o material, a gravação e anuncia ali o envio dos certificados de participação, que acaba sendo importante para alguns de vocês aí apresentar em situações acadêmicas. E é isso, gente. Aline, passa aí a sua atividade. Um grande abraço. Daqui a pouco nos falamos. Combinado. Primeiramente, né, dar boa noite a todos, agradecer aqui pela participação, pela disposição, né, disponibilidade de estarmos juntos aqui, né, brevemente. Mas vamos lá. O que que é o design de interiores? Design de interiores, gente, é uma profissão que une a arte com a técnica. E elas se encontram para criar ambientes esteticamente agradáveis e funcionais, levando em consideração a utilidade do espaço, a segurança e a acessibilidade na hora de elaborar os projetos. Então, eu tenho sempre que pensar, né? Um design de interiores, ele sempre pensa nisso tudo. Eu costumo brincar, né? Falar, brincar não, é uma coisa séria, que o cliente tem sempre razão, até a hora que não entra a parte de segurança. Em sua rotina, né, na nossa rotina, o profissional ele vai combinar cores, materiais, mobiliário, prestar atenção na ergonomia, a segurança e chegar até uma atmosfera que o cliente imagina, que ele deseja. Aí na tela, vocês estão vendo 3 quartos de casal que têm a mesma finalidade. Então vamos lá. No quarto do meio, eu tenho, né, um ambiente mais sofisticado, um ambiente mais introspectivo, mais sóbrio. Então, existe ali uma paleta de cores, né, monocromática, e trabalhamos essa paleta aí. E o cliente ficou super satisfeito. No quarto, né, nós temos um outro rústico, que lembra um pouco da praia, é, de uma simplicidade. E desse outro lado aqui, a gente tem um quarto mais descolado, mais criativo. Não existe tanto uma simetria, né?
O cliente brincou com as cores aqui, a simetria dos quadros, eles não estão centralizados na cama, né? Eu tenho uma almofada só na cor mostarda. Mas e o que que eu quero dizer com isso? Em todos eles, o ambiente é o mesmo, porém com necessidades, desejos e sensações, né, diferentes. Qual que tá certo? Todos. E isso que um design de interiores faz. Ele entende o seu cliente e vai fazendo essas adaptações para chegar numa forma harmônica. Todos os três têm uma harmonia, mas são totalmente diferentes, com conceitos diferentes e estilos diferentes. Panorama do mercado no Brasil, né? Rapidinho, em 2020, com a pandemia, eu falei assim: meu Deus, como vou trabalhar? Lojas fechadas, todo mundo dentro de casa. E, para minha surpresa, eu trabalhei muito, muito, muito. Então, o que que acontece? As pessoas, elas estão, né? Mesmo antes da pandemia, já mudando as suas rotinas, seus hábitos, a vida está cada vez mais acelerada. Então, os clientes começaram a perceber. Eu tenho hoje, né, imóveis com outro layout. Antigamente, a cozinha era muito pequena. Hoje já existe, né, essa integração, essa busca na integração da cozinha, do living, do jantar, de tudo. E, por um outro lado, né, então, já contando desde 2020, o setor vem apresentando um crescimento. E a estimativa é que só para esse ano ele cresça em torno de 8%. Então, qual que é a nossa missão, né? É estabelecer uma relação harmônica entre o espaço e as pessoas, criando muito mais que ambientes bonitos, mas também confortáveis, funcionais e que valorizam o estilo de vida dos clientes, seus desejos, necessidades e as sensações que eles esperam ter dentro do ambiente. É o que eu falei lá, né, dos 3 quartos, e todos com a mesma função, porém diferentes. Olha nessa foto aqui mesmo, a gente buscou, né, integrar o verde, que já foi comprovado que tudo que é da natureza, tons terrosos, terra, montanha, céu, mar, ele traz um aconchego, uma melhor qualidade de vida, né? Melhora a qualidade de vida. Enfim, então quais que são as atribuições, né, de um design de interiores? Bom, a gente executa, planeja, projeta, planeja de novo e executa os espaços internos, né? Residências, comércios, instituições, empresas. Além disso, gente, de projetar, de executar, a gente tem uma decisão muito importante, que são com os recursos. O cliente chega, né, até nós e fala assim: olha, eu tenho um orçamento X. E cabe a nós fazer esse balanceamento, né? Então, eu vou gastar num piso de madeira natural, eu vou gastar com uma tinta lavável. O que que vai atender o meu cliente naquele momento, né? Quando eu falo momento, não é só naquela hora. É no estilo de vida, na característica de vida, na rotina dele. Temos também a função de coordenar, gente, uma equipe de bombeiro, de eletricista, gesseiro, marceneiro, serralheiro, enfim, tudo. E por que isso? Porque cada um entra na obra num determinado momento, na hora que é certa. E ele também pode se retirar e voltar depois. Isso acontece muitas vezes. O pintor faz a pintura, a gente entra com a marcenaria, depois tem que dar alguns retoques. Posso ter ao mesmo tempo, né, o gesseiro trabalhando com o eletricista.
E cabe a nós fazer essa ponte, né? Administrar essa relação do cliente, né, com a equipe, com a gente, com os orçamentos, com os prazos, para que tudo corra tranquilamente, né? Isso é possível. As possibilidades de renda. Eu costumo falar que esse mercado, ele é bem amplo. O design de interiores, ele pode se especializar num design sustentável, em fazer projetos comerciais, institucionais, infantis, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí, a gente pode trabalhar com a CLT, que é a carteira, né? A gente pode trabalhar em escritório, lojas de cortina, tapete, móveis, louças, metais, acabamento, pintura. É uma gama bem ampla. E pode também trabalhar em escritórios, construtoras, também como PJ. Eu posso criar uma empresa para mim, né? E trabalhar como uma pessoa jurídica. Os autônomos que fazem projetos, né? Começo, meio, fim, e tem trabalho ali muitas vezes sozinho. E tem também, gente, uma coisa que é interessante nessa área, que são os serviços complementares. O que é isso? É um serviço de cadista, é um serviço de renderização, é um serviço de medidas, porque muitas vezes a pessoa não vai à obra, não vai conferir as medidas, não vai no local, né? E mesmo tendo uma planta, o imóvel é novo, eu tenho a planta, é fundamental que a gente confira as medidas. E quais são as ferramentas do profissional de design? Na minha época, eu usava lápis, prancheta, papel, caneta, escalímetro. E hoje não quer dizer que a gente não use isso. Mas a realidade mudou. É uma realidade virtual hoje. E a gente tem os programas, fazemos em 2Ds, em 3Ds, que eu vou depois passar rapidinho. E uma coisa muito interessante, que são as plataformas de comércio. O que quer dizer isso? Eu estou planejando aqui um imóvel, né, um cômodo, e resolvi colocar a cadeira X da loja Y e a mesa da loja W, sei lá. Essas lojas, elas hoje, elas disponibilizam para gente blocos que são, assim, realistas, e que vão compor melhor, né? O meu cliente vai ter uma visualização muito melhor do que vai se tornar, né? O que ele vai ter no final. E a gente precisa também de um computador, gente. O computador é, assim, fundamental. O INAP disponibiliza esses computadores, porque para o aluno utilizar lá até, né, a gente ter condições de comprar um computador. Os softwares, né? Não adianta eu ter um computador e não ter um software. Atualmente, a gente utiliza muito o AutoCAD, o Sketch e o V-Ray. E está entrando assim com tudo no mercado, o Revit e o ArchiCAD, que são, né, softwares da plataforma BIM. É, o INAP também disponibiliza o AutoCAD e o Revit em versões gratuitas para estudante. Então, bora lá. O que é o AutoCAD? É um software versátil, que ele é muito preciso nas medidas, ele me permite ter vistas, detalhes dos desenhos, detalhes mais finos, né? Coisas menores. Então, eu consigo detalhar uma marcenaria, eu consigo fazer uma planta de piso, saber exatamente quanto eu vou gastar e da onde vai começar o assentamento das pedras, onde eu vou colocar, né? Onde o pedreiro vai colocar a pedra mestra. Aqui, gente, olha como que a gente apresentava antes, né?
É uma planta baixa no AutoCAD e eu consigo enxergar aqui, ó, a cama. Em frente à cama, um sofá de 2 lugares, 2 poltronas. Para quem não tem conhecimento, não entende, não compreende um projeto, não consegue ler um projeto, muitas vezes fica difícil de entender o que está aqui. No AutoCAD me permite também as vistas. Olha só, aqui eu tenho a vista, né, dessa parede que me mostra a cabeceira da cama, os detalhes nas paredes. Pelo que eu vejo aqui tem um bosserri, né, que é um outro tipo de detalhe na parede, as mesinhas de cabeceira. Aqui eu já tenho essa vista daqui, de frente da cama. Então, olha, eu tenho as 2 poltronas, o sofá de 2 lugares e me mostra o gesso, que também está me mostrando aqui, ó, o recorte do gesso com um projeto luminotécnico. Essa parte aqui já é a parte que a gente vê da porta, ó. Essa vista daqui a gente consegue ver aqui, e essa daqui, né, com a porta. E aí veio o Sketch. Olha só, o que que é o Sketch? É um software de modelagem 3D. Ele é muito intuitivo e ele facilita a criação e a visualização de projetos, tanto para o cliente quanto, né, para o design. Olha só que legal, aqui ele gera as imagens, né? Então eu consigo ver aqui, ó, a geladeira, a torre de fornos, a coifa, a mesa. Não tem explicação. A própria imagem fala por si próprio. Então, um leigo, ele consegue bater o olho nessas cenas, nessas vistas, né? E, não, que legal, minha casa vai ficar assim, gostei. Então, ele transmite maiores, riquezas de detalhes do que o AutoCAD. E, gente, eu chego no V-Ray. O que que é o V-Ray? Ele é um programa de renderização. Então, o que que quer dizer isso? Ele transforma a modelagem, né? Essa daqui, numa imagem muito realista. No Sketch, eu consigo trabalhar com linhas, com texturas, cores chapadas, uma transparência bem básica. No V-Ray, o que que ele faz? Ele utiliza, né, a iluminação natural, a iluminação artificial, as profundidades. A gente consegue trabalhar com o brilho dos materiais, de mobiliário, de paredes, e torna, né, a aprovação pelo cliente muito mais fácil, a visualização é mais fácil. Então, ele é muito, muito interessante, muito perfeito e nos ajuda muito, 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 inclusive no portfólio. Esse aqui é um projeto de um quarto, né? Um apartamento de um quarto, só para vocês entenderem. E quando eu conheci esse cliente, ele sempre trazia imagens, referências de casas, né? De ambientes escuros. E a gente foi conversando. Tudo que ele colocava remetia às casas europeias. Então, a iluminação foi uma iluminação bem diferenciada. A gente tem essas arandelas, né? Em volta do roda-teto todo. E aqui eu tenho essa vista. Aqui eu já coloquei uma vista mais superior e reduzi. Eu foquei, né, na torre de fornos, na geladeira dele, que é um frigobar, porque é um apartamento pequenininho. A lava-louça, eu consigo enxergar com mais detalhes ao cooktop. Então eu vou criando vistas e cenas. Aqui foi a cena do quarto. É um quarto mais escuro, mas ficou. O cliente, assim, apaixonou. Ficou exatamente do jeito que ele queria. Aqui, gente, eu tenho um outro projeto que é de uma sala. Então, nessa primeira foto grande aqui, eu peguei a vista toda, né? A sala de estar, o jantar, o home office.
Então, depois eu fui destrinchando essas vistas. Então, aqui eu vejo, né, o espaço gourmet, a mesa mais alta, com as cadeirinhas, e consigo ver também a, a diferença, né, de alturas, que a gente trabalha muito com isso, com alturas, linhas, profundidades, formas. Aqui, ó. Que eu vejo? Aqui, essa parte aqui é o que está aqui, ó. É uma cristaleira com uma adega. Então, aqui já são cenas separadas que eu juntei. Então, o cliente tem essa percepção, uma percepção muito melhor. E a formação, gente? O que eu preciso para ser um designer? A gente tem o técnico, né? Que são 2 anos de curso, em torno aí de 1.200 horas, e tem a graduação, que é em torno de 4 anos, 4 e meio. E ela tem as mesmas matérias um pouco mais aprofundadas. O técnico, ele vai te dar total condição de desenvolver o projeto, de executar, é, de uma forma, né? O técnico, ele trabalha em interiores, a gente não pode mexer em fachada, paredes. E se a gente tiver que fazer, tem que ser com auxílio de um engenheiro. A graduação de interiores também, porque eu preciso de cálculo. Então, qual que é a importância do portfólio? É a vitrine do seu trabalho, é a sua marca pessoal, é uma coleção de fotos muito bem feitas, é a sua apresentação virtual. É onde você vai, que o cliente vai te procurar. Ele não vai te procurar porque é X, Y. Ele vai olhar os seus trabalhos e falar assim: olha, esse aqui eu me identifiquei mais. Então, caprichem no portfólio, em tudo que, nas fotos, né? De todas as formas, tem que fazer um portfólio bem feito. A presença digital, gente, hoje não tem como, né? Então, as redes sociais é uma ferramenta, uma porta de abertura muito grande, e que ali a gente coloca os projetos, algumas cenas, e vai discutindo. E as pessoas têm esse acesso. Hoje não existe mais eu pegar meu portfólio, colocar embaixo do braço e ir até um cliente. E eu sugiro também criar uma versão, né, online de fácil acesso, que pode ser compartilhada com muitas pessoas. Enfim, então como que eu inicio nessa profissão? Primeiro, eu defino os objetivos, adquiro conhecimento, desenvolvo a criatividade, o network, aprendam com profissionais experientes, bombeiros, pedreiros, arquitetos, designers, construam um portfólio e mantenha-se atualizado. São fatos assim fundamentais. Então, as considerações. O design de interiores é uma área que encanta e transforma espaços, possibilitando a oportunidade de trabalhar em diferentes projetos, desde residenciais, comerciais e institucionais, cada um com suas particularidades. Gente, a gente poder ver o nosso trabalho, né? E a alegria das pessoas, isso assim. A sensação, o bem-estar, isso aí não tem preço. É muito, muito bom, sabe? Dá um orgulho, é uma sensação muito boa. E aí, Valdeci, vou passar a palavra, né, para vocês e depois eu tiro algumas dúvidas, algumas perguntas que tenho. Bom, aqui eu tenho uma grade, né, das matérias que são abordadas no INAP: História da Arte, Ecodesign, Ergonomia, Teoria da Cor. São muitas matérias que aos pouquinhos eu falo com os alunos. Ah, mas não tem nada a ver. Tem sim. Depois elas fazem uma engrenagem e todas se juntam. É muito interessante.
Valdeci, ué, fala mais um pouquinho da parte dele, né? E os alunos, gente, que participaram desse workshop, o INAP ele está dando uma condição exclusiva. E elas são, todas as informações podem ser obtidas lá na faculdade, na secretaria, né, do INAP. Valdeci, Olá, gente. aí agora a bola é com você. Bom, na verdade, o que a gente tem e que a gente sempre busca, gente, é o trabalho efetivo aí do ensino, né? E da competência na área de design de interiores. Fazendo sempre um levantamento, né? E eu já estou no INAP há coisa de 20 anos. Nós alcançamos aí alguns estágios muito importantes e nos tornamos em 2010 a maior escola de design, tanto em posicionamento quanto em número de alunos, segundo a ABD Nacional, né? Ela nos deu lá uma indicação de que nós éramos a escola que tinha mais alunos. E se a gente se depara aí com profissionais na área, quando a gente pergunta a formação, ainda que sejam, por exemplo, arquitetos hoje, né? Muitos começaram no INAP com design de interiores. Aqui eu acredito que a gente tenha uma parte aí de ex-alunos, né? De gente que está vindo aqui, convidado, enfim. E aí eu deixo, né, aberto aí para a gente fazer algum tipo de ciclo de perguntas, caso tenham, né? Ou dentro do grupo a gente responde através da Lina, através da própria instituição. A gente está em período de matrícula e nesse contexto aí a gente começa as aulas em 11 de agosto, então dá tempo ainda para aqueles que tenham algum interesse. A gente está com um desconto muito grande, né, nas mensalidades aí de design de interiores. O curso a gente oferece turmas manhã e noite e tem aí aula todos os dias e algumas disciplinas são online, até pela condição ali de desenvolvimento ali de alguma ferramenta. A gente está introduzindo algumas ferramentas novas, né? Porque esse é um ambiente extremamente dinâmico, né? A gente tem aí várias indústrias. A Aline comentou aí essa amplitude, né, de participação no mercado. E design de interiores é um profissional de influência e de conversão para esse contexto de negócios. Então, o design de interiores é aquele que legitima muito dos negócios, haja vista que ainda existe, né, situações onde ele tem um ganho que vai no processo ali de acompanhamento e de compra e de comissionamento que ele participa desse Sim. contexto de venda porque ele também uma autoridade nesse sentido. Lembrando aí, obviamente, que eu falei no início, que a atividade de relações, ó, desculpa, a atividade de design de interiores é uma atividade regulamentada, portanto, precisa aí de competência e de registro no órgão de profissionais dessa atividade. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Valdeci, uma coisa, eu tenho alunos que são arquitetos e estão com a gente lá, Uhum. voltados para o interior. Uhum. É E comum também o arquiteto, né? Isso também no meu início lá no INAP, a gente via muito arquiteto fazendo design interiores, porque o INAP tem um berço, né, e uma essência projetual bastante significativa. O que na arquitetura, às vezes, fica nesse contexto um pouco de lado, né, que é realmente dar configuração a um projeto para que ele tenha a sua condição de ser exequível, né, e tenha condições ali de ser tratado por diversas áreas, né, de áreas técnicas para ser executado na sua condição exata.
Então, um projeto é isso. Quando a gente fala projetar, a gente está dizendo que uma linguagem é preparada para que outras atividades profissionais de outras áreas possam desenvolver aquele projeto tal como ele está sendo definido na sua planta, né? Então, isso é importante. E hoje a gente tem aí inúmeras ferramentas com as quais a gente tem que lidar, né? A Aline também falou dessa necessidade laboratorial, né? De ter um computador. É claro que a escola tem, né? Essas máquinas, porém a gente sempre sugere que cada um aluno tenha a sua própria condição ali para que possa ser feito, né? Dentro da sua atividade profissional, porque esse aluno não vai ser aluno para sempre, né? E é bom que ele já tenha aí a condição de ter uma máquina e desenvolver isso na sua própria carreira. Helena está perguntando aí qual seria o melhor computador para ter. Bom, Isso a é uma Aline, coisa assim que a gente passa isso no curso. É difícil de falar qual o melhor computador hoje, porque existem algumas configurações mínimas. Então, até para comprar um computador, a gente tem que entender o que que a gente quer. a Mas questão da não se ferramenta, preocupe. a questão da ferramenta, ela vai definir muito qual é a configuração da máquina, tá? Por exemplo, a gente tem Sim, inúmeras necessidades, né? Além de projetar, renderizar. Então, só para ilustrar isso melhor, tá, Helena? A gente tem uma disciplina lá, tem uma ferramenta que chama SketchUp, que é basicamente fazer uma apresentação daquele ambiente. E a renderização, que é feita pelo V-Ray, ela depende de uma configuração mais robusta da máquina. Depende de uma placa de vídeo dedicada, porque senão sua máquina trava, literalmente, na hora de renderizar. E cara, renderizar é transformar aquilo que você projetou em uma ilustração realista, né? Então, basicamente, você vai estar vendo uma imagem que vai parecer uma foto ao invés de um projeto feito no computador. Então, dependendo muito do que você vai fazer, você precisa de uma máquina que seja aí com placa de vídeo dedicada, com um processamento um pouco maior, geralmente um 5 para cima, é de um te trazer 7 para problema de cima. travamento. A Leidiane aí está falando de ensino EAD. Nós não temos na modalidade design interiores o ensino EAD, tá? A condição. Nós temos dentro da grade algumas aulas online, acontecem online, mas o EAD não. Nessa configuração nós não temos. Temos sim, né, outros cursos, no caso livres, que são online também, mas na plataforma EAD a gente não disponibiliza ainda, até pela própria metodologia de que o design de interiores depende muito de você dominar a linguagem de desenho, né? Por mais que você vá trabalhar em ambientes de computador, né, ambientes de ferramentas gráficas, você precisa de entender qual é o seu mecanismo, né, de desenhar também à mão. E isso precisa de ser acompanhado pelo professor, o que muitas das vezes acaba sendo o grande diferencial da própria escola, né, da gente ter É, ali a um gente professor assenta, que né, acompanhe. com os alunos e muitas vezes a gente consegue dar um atendimento exclusivo, diferenciado para aquele aluno com as dúvidas dele durante as aulas, a hora que a gente está desenvolvendo os projetos, que a gente está montando. Acho que quase todos os professores fazem isso. Leidiane também. Qual cidade é a faculdade? O meu interesse é no design de interiores. Obrigado por já me responder outra pergunta sobre qual opção melhor de ensino. Eu não entendi o finalzinho, mas o INAP ele fica, ela é uma faculdade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui já estamos há 49 anos, entrando aí no ano 50 da nossa existência. A escola foi fundada em 1976. E, setenta e seis. E, né, claro que EAD é uma
é uma demanda grande hoje, mas a gente ainda está preparando algo que realmente a metodologia atenda nesse sentido de estarmos longe para estarmos constantemente perto, ensinando com qualidade. E aí, gente, a gente tem um tempo em que o link fica aberto, né? Então a gente está terminando aí, falta apenas alguns minutos. Eu gostaria aí, não, esse é um curso técnico, né? No caso aí é um curso de 2 anos, é um curso técnico ministrado pela escola técnica, então não há TCC, né, Aline? Não há aí o Não, que a gente chama de TCC. Mas o técnico, não. que é o curso que a gente oferece no INAP, ele oferece ele dá o direito de registro no Conselho Profissional de Desenhista Industrial, tá? Que abrange aí várias outras atividades industriais, entre elas design de interiores. E no final do curso, Valdeci, os alunos podem, né, sair do curso já com um portfólio, um início de um portfólio, É, com pelo projeto tanto, pelo comercial, tanto, né, Aline, que vocês residencial. apertam os alunos aí, eles vão fazendo portfólio quase toda semana. Vão, Toda fazem semana muito. tem lá conteúdo para um portfólio rico. Tem. Tendo interesse e dedicação, consegue. É E isso um aí. portfólio bem interessante. É, gente, eu vou encerrar o link para não cair, né? Quando a gente está terminando, que geralmente a gente termina em cima da linha, né? Lembrando a vocês que a gente está em período de matrícula, a gente já está formando uma turma agora, já está confirmando uma turma. Devemos confirmar outra turma também, não sei se à noite ou manhã, mas já está perto de confirmar também. A gente tem lá um ambiente, a escola fica localizada na Santa Efigênia, um bairro Santa Efigênia, um bairro central, um bairro próximo ao centro, de grande volume ali de linhas de ônibus, né? E até mesmo facilidade aí para outros transportes, como metrô, Uber, toda hora, é uma região central e uma região aí bastante desenvolvida nesse sentido do que é ter ali, né, segurança. A gente fica ao lado do primeiro batalhão da Guarda, ali na Santa Efigênia, né, na Praça Floriano Peixoto. E é isso. Agradeço aí a presença de todos. Lá no grupo vou. Não, bom, a Stefânia pergunta, né, Lu Stefânia, se há pré-requisito. O pré-requisito é ter se formado no ensino médio, né, no grau aí, no segundo grau, ou estar cursando, tá? Não teremos turma, não está previsto turmas aos sábados. A gente tinha aí tradicionalmente uma turma que acontecia aos sábados, mas ela foi se extinguindo ao longo do tempo e pós-pandemia nós tivemos muita dificuldade para formar essa turma novamente. Geralmente o turno da noite, ele é o que mais a gente forma na condição aí de quantidade de alunos, enfim. Então, turno da noite eu não vou dizer 100%, mas acima de 90% que ele se forme. Mas corra lá para fazer sua matrícula, porque a gente também tem limite de vagas, né? Porque nosso laboratório, enfim, nós temos uma estrutura que, para garantir qualidade, tem que limitar o número de alunos que fazem parte de uma sala e de um laboratório. A Aline bem entende, porque há uma necessidade de acompanhamento individual do aluno, né, Aline? Então, muitas das vezes, o Isso. aluno precisa de ter esse acompanhamento para que ele evolua, né, em algumas questões ali da área do desenho, da área do projeto, e para isso precisa de ter um número que não ultrapasse, né, a quantidade aí ideal, né, que a gente tem aí dentro da nossa condição de escola. Bom, Isso eu vou mesmo. finalizar porque faltam só 10 segundos. Gente, muito obrigado, agradeço. No nosso grupo, deixo lá disponível, a gente acaba de fazer as devidas perguntas e respostas. Um grande abraço a todos.